Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula de física. E você, se não conhece o nosso canal, se inscreva, ative os sinos de notificações para receber sempre um novo vídeo quando estiver lançando. Dê uma olhada no canal, conheça o meu trabalho. Se você gostou, vem com a gente para mais umas aulas bem aplicadas ao seu dia a dia. Hoje, o nosso assunto é o Teorema de Stephen, uma parte da mecânica de fluidos que é muito aplicada. Hoje aqui estou trazendo para vocês um desenho sobre a mangueira de nível, muito utilizada em construções civis para um nivelamento perfeito de superfícies. Vou colocar um azulejo, vou deixar um terreno mais plano, ajustar uma janela para poder, ter aquele alinhamento horizontal perfeito. Muitos usam a mangueira de nível. Agora, por que ela é utilizada? Por que ela permite os níveis horizontais? Ficou curioso? Vem comigo para mais essa aula. Bem, gurizada, depois de vocês terem passado aí pela nossa última aula, não assistiu? Vou colocar um cardzinho aqui então para que você possa acompanhar antes de vir para cá, porque é importante. O assunto anterior que nós abordamos foi de densidade e pressão, dois conceitos que nós usaremos bastante quando o nosso assunto, se aprofundar na mecânica de fluidos. Agora a gente vai estar vindo aqui com um assunto um pouquinho mais clássico, mais básico, que é a pressão que uma coluna de fluido vai exercer. Muitos livros didáticos aí que nós temos, seja de ensino superior ou de ensino médio, tratam também o assunto como carga de pressão, tá? Carga de pressão sendo uma coluna de um fluido. Mas aqui a gente vai por conceitos básicos que já aprendemos alguma vez. Bem, então nós vamos ter aqui um determinado recipiente, e este recipiente vamos colocar dentro dele uma porção de um líquido homogêneo. Ô, professor, mas não tinha dito que era um fluido? Fluido não pode ser gases também? Sim, mas se eu pôr gás no meu recipiente, se ele for aberto, não vai fazer sentido a análise, beleza? Então vamos imaginar uma coluna líquida aqui, ó. Então nós temos um líquido, aqui está a sua superfíciezinha, O que a gente sabe, visto da última aula, que quando tratamos de pressão, as forças que analisamos são sempre perpendiculares à superfície. O que isso quer dizer? Quando eu olhar aqui a pressão que o fluido faz no recipiente, ela estará para todos os lados e esta sempre perpendicular. Já já eu faço um esqueminha para mostrar isso com mais detalhes. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: qual é a pressão que este líquido está exercendo aqui no fundo do recipiente. Vou aqui melhorar um pouquinho esse fundo do recipiente para a gente poder enxergar um pouquinho mais adequado, ó. Bem, então qual é a força que o fluido exerce aqui no fundo? Como eu disse, são forças sempre normais à superfície. Então, o que é que nós temos aqui? Esta força é a nossa gloriosa, conhecida força-peso. Só, peraí, professor, como assim? A força-peso é a força normal? Lembra daquela história? Estou em cima de uma superfície e a superfície reage a mim com uma força para cima, ó, que a gente sempre chamou de força normal, ou simplesmente N, que eu usava muito N, mas aqui que a gente trocou por Fn. Mas está aqui. Agora, a força-peso, na verdade, é uma força que é feita no fundo do recipiente, sendo aqui a nossa Fn', vamos assim colocar, gerando a ação de fazer força no fundo. Como reação, o recipiente devolve. Mas, como sabemos, essa força normal, linha, é a própria força-peso. E se a força normal linha é a própria força-peso, a força normal que a gente sempre indicou, em módulo, é igual ao peso. Isso vocês já conhecem lá da mecânica, das leis de Newton. Não lembra? Eu coloco para vocês o link ao final do vídeo. Bem, então agora nós vamos fazer a análise desta pressão. A pressão, então, como nós já vimos, é a força normal
pela área de contato. Note que aqui no fundo do recipiente, ó, nós temos uma área que ela está em contato, beleza? Como nós identificamos aqui então que a força normal e a F normal linha aqui são pares de ação-reação e o peso é igual, vamos fazer a troca aqui. A pressão então é a força-peso pela área. Note aqui, ó, P minúsculo é pressão, P maiúsculo é força-peso, beleza? Peso é um vetor, pressão é uma grandeza escalar, não vou confundir. Então nós temos aqui peso sobre área. Só que peso calcula como? Se vocês lembrarem, é massa, a aceleração gravitacional. Não está ficando bonita a nossa expressão aqui, gurizada? Ó, pressão, então, agora é a massa de líquido, já que consideramos um líquido, sobre aquela área. Mas espera ali, quantos quilogramas, sei lá, água, mercúrio, óleo eu tenho em cima? Então, geralmente, a gente não usa a ideia de massa. Aí que nós necessitamos lembrar da massa específica, a densidade absoluta da nossa substância, que é a massa sobre o volume. Portanto, no lugar da massa aqui, ó, voltamos para a expressão. Pressão é igual, vamos fazer um balãozinho para chamar a atenção. Então tá lá, não esquecer disso. Então quer dizer que a nossa pressão agora é massa, é Mi vezes volume, vezes a gravidade dividido pela área. Beleza até aqui, ó? Tá fácil, hein? E como é que eu meço o volume desta porção? Considerando aqui a minha figura um cilindro, que é sempre mais simples de representar. A gente sabe bem que o volume de um cilindro é a área da base vezes a sua altura. Então nós temos a área da base, altura, área. Tranquilos aqui? Como a área aqui em cima é igual à área de baixo, chegamos nesta pressão da coluna de fluido. A nossa pressão, vamos pegar uma caneta aqui para dar o destaque então. Ela é calculada como sendo o produto entre a massa específica, a aceleração gravitacional local e a altura de coluna que eu tenho, né? A altura de coluna é a própria coluna, mas seria esse H, o quanto de fluido eu tenho sobre a base que eu estou analisando. Esta aqui, então, a chamada pressão de um fluido. Como o fluido está em repouso, ela é a pressão fluidostática. Já ouviram isso? Não, né? Mas se o fluido for água, que não cabia ali. E se o fluido for água? Nós temos a popular conhecida pressão hidrostática. Tá aí, minhas senhoras e meus senhores, meus gloriosos alunos. A nossa pressão hidrostática é a coluna de um fluido sobre uma área que eu estou analisando. Aí você lembra, professor, mas esta área não tem influência? Se eu estiver no fundo da piscina, uma piscina mais funda, uma piscina mais rasa, não, a área não faz diferença. O que faz é isso, ela ser funda ou ser rasa. O que depende é a profundidade. Então nós não necessariamente falamos que a pressão no fundo do recipiente naquela área, e sim sobre um ponto. Para isso, para ficar claro a ideia dessa questão de um ponto, a gente entra com um princípio fundamental para a nossa hidrostática. Vamos lá. O teorema aqui que é importante para nós é o teorema de Steven. Bem, depende. Cada um pronuncia de um jeito, né? A grande maioria pronuncia como está escrito Steven, né? Eu pronuncio Steven. Mas, enfim, gurizada, o mais importante é entender que ele diz o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos que eu for analisar no meu fluido homogêneo e estático
vai ser igual ao produto entre a massa específica deste fluido, o campo gravitacional que ele está imerso e do desnível entre esses pontos. Esse desnível é chamado de diferença de cota. Como assim, professor? Bem, vamos fazer a seguinte análise. Eu tenho um reservatório aqui e quero analisar a pressão em dois pontos diferentes. O primeiro ponto que eu pego é este, chamarei ele de ponto 1. Mais abaixo dele, um ponto 2. Tá claro isso para todo mundo? Então, Steven, ele determinou a diferença de pressão entre estes dois pontos. Ok? De que forma? Considerando, então, o que ali está escrito, uma equação matemática, que é fácil a sua demonstração. Farei para vocês no próximo quadro. Mas vamos tentar entender. Eu tenho aqui dois pontos. Bem, da ideia da pressão fluidostática ou hidrostática, nós vimos pela expressão que quanto maior é a coluna deste fluido sobre o ponto analisado, maior é a pressão. Então a gente olha pro ponto e não necessariamente para uma área. A nossa equação mostrou que independe da área. Então eu vou escolher um ponto arbitrário. Agora, por que que a gente então vê essa questão da coluna? Porque a gente coloca um referencial no nosso problema. A gente escolhe, como vocês sabem da mecânica, o referencial de maneira que ele facilite a nossa visualização de um sistema e permita uma análise mais rápida às vezes. Bem, como a pressão hidrostática mostra para nós, ou fluidostática, que a coluna de fluido, quanto mais profunda, maior é a pressão, nós estamos estabelecendo o referencial de análise na superfície do fluido. Então vamos traçar aqui o nosso referencial. Este referencial passa a ser chamado de PHR. Como assim, professor? O que significa isso? Plano horizontal de referência. Porque nós vamos analisar os fluidos em equilíbrio na horizontal. Basta ver, enche um copo de água, uma garrafa, ou uma proveta, quem vai para o laboratório de química, bota água num canudinho, você nunca vê a água inclinada. Ela fica sempre reta, numa horizontal. E a partir dali a gente traça o nosso referencial. Então, plano horizontal de referência. E aí nós já temos os dois pontos. Basta a gente analisar as cotas a estes pontos para entender o que é desnível. Então, o que vem a ser uma cota? É sempre a distância entre o referencial e o meu ponto de análise. Isso é chamado de cota. Então, essa distância aqui, que no nosso caso é uma profundidade, a gente vai chamá-la aqui de H1. Para o outro lado aqui, nós vamos ter o nosso H2. Tá aí. Definimos as duas cotas, as duas profundidades. Steven, ele então mediu a diferença destas cotas, o que ele chamou de desnível. Ó. Vamos puxar para cá esse desnível, e esse desnível aqui é o nosso ΔH. Tá claro isso para todo mundo? Então, ΔH é o desnível, ou diferença de cota, pois calculamos ele como H2 menos H1. E de acordo com o que está escrito no nosso teorema, a diferença, deixa eu pôr uma caneta com mais destaque, a diferença de pressão, mas eu perdi minha caneta aqui, ó. Aê, mais firme, né? Fica mais visível, ó. A diferença de pressão entre os dois pontos é igual, então, ao produto da massa específica, da aceleração gravitacional e do desnível. Portanto, para eu variar a pressão, eu tenho que variar a profundidade.
eu ainda continuo analisando uma coluna de um fluido. Sei lá, professor, mas não é a mesma coisa do anterior? É aquela história, é a mesma coisa, só que diferente, né? É igual, só que diferente. Como assim? Eu estou colocando um ponto e o outro ponto dentro do fluido. No outro caso, a gente estava olhando no fundo, só que tinha o segundo ponto. Onde ele se encontrava? Na superfície, cuja o H ali, né, cujo H naquela profundidade lá é zero. O H1 estaria lá em cima, daria zero. E o H2 é o próprio ΔH, enfim. Mas vamos fazer essas ideias com mais detalhes. Mas tá aí, o teorema é esse, a ideia que temos que analisar é essa, em cima dessa nossa expressão. As considerações que nós temos aqui importantes, levanto aqui duas assim de extrema importância, né? A primeira é considerar o seguinte, que quando a gente despreza a tensão superficial e considera o fluido ideal, todo fluido tem um nível horizontal mantido pelo campo gravitacional. Ele sempre vai ter aquela superfície livre horizontal. Sei lá, professor, mas por que tensão superficial? Acredito eu que muitos já fizeram um experimento. Se não, faça aí na sua casa. Pegue aí um copo, comece a encher de água. Quando ele atingir o limite, vai acontecer o seguinte, você consegue ainda ter um nívelzinho de água mais elevado, ele faz como se fosse uma bolhazinha em cima. Isso é devido às tensões superficiais. Lógico que esse assunto não é algo comum e corriqueiro dentro do nosso estudo aí, que é um estudo básico da hidrostática, né? Esse estudo que a gente está fazendo aí para os vestibulares. Mas dentro de um curso de graduação, numa faculdade, a gente pode vir a ver esta ideia. Então esta bolhazinha que ele forma aqui em cima é chamada tensão superficial. Não permite ser horizontal. Outra condição é o fluido ideal. O que é o fluido ideal? É um fluido que não tem viscosidade. A gente despreza a viscosidade dele. Viscosidade, para entender bem simples, é o seguinte, você pega água, passa na mão e na outra óleo. Você vê que tem essa diferença nesse tato. Então isso é uma característica, uma propriedade do fluido, a viscosidade. A gente despreza, como se todos não tivessem, né? Então, uma condição que você pode observar, e geralmente quem já fez laboratório de química viu isso, que a água ou qualquer líquido que você põe, ele forma uma curvatura para baixo, que lá na química é chamada de menisco. Pode chegar, ao invés de encher o copo até a boca, depois que você encheu e observou, a tensão superficial ali em cima, esvazia um pouco e olha, bem na linha dos olhos, você vai ver que tem essa curvaturazinha, porque nas paredes, devido à viscosidade, o fluido prende mais. No meio, ele tende a descer, não está preso como nas extremidades. Mas é outra condição que a gente não leva em conta aqui no ensino médio. Então a gente despreza esses dois efeitos, consideram como linhas retas. Mas na prática, onde que a gente tem isso de verdade? É a mangueira de nível que eu fiz a abertura da nossa aula. Tá? Então a utilização da mangueira de nível é justamente para isso. Como a gente já teve a explicação ali, é para que você consiga ter uma horizontal certinha para que não haja desnivelamento, ou palavrinha, né? Às vezes é colocar um piso, ou o cara quer assentar um azulejo, como foi a ilustração inicial, ou ele quer que haja uma caída para água na calçada, dentro de um banheiro, enfim, a galera que gosta aí das construções civis, que pretende uma engenharia civil, usa bastante essa ideia da mangueira de nível. Bem, e um segundo aqui, que esse aqui é importante para o seu vestibular, é entender que todos os pontos de um líquido em equilíbrio que estão situados no mesmo nível horizontal vão possuir a mesma pressão. Então eu peguei aqui 3 reservatórios diferentes e vou colocar água em mesma quantidade. Então eu vou colocar ela aqui em cima, nos 3, eu vou encher os 3 de água. Tá? Então tá tudo aqui, vamos ilustrar a água. Tá aí, o mesmo fluido. E a gente passa então a analisar a pressão que esta água faz, a chamada pressão hidrostática.
num ponto lá no fundo do recipiente. Note, eu tenho volumes de água diferentes e o fundo do recipiente possuem áreas diferentes. E como a gente sabe, a pressão ela independe do volume e da área. Demonstrei para vocês. Ela depende somente da... Opa, tá bem torto aqui, hein? Somente da altura, da profundidade. Se eu estou colocando um ponto no fundo, é porque eu tenho um ponto em outro lugar. E a gente geralmente coloca ele na superfície. E segundo o princípio, né, o teorema, né, de Stephen, que a gente acabou de ver, tenho dois pontos, a diferença de pressão entre os dois pontos é esse nosso H. Portanto, os três pontos estão no mesmo nível, têm a mesma profundidade. Pressão 1 é a pressão 2, que é a pressão 3. Isso daqui é chamado de paradoxo hidrostático. Algo bem comum. Tranquilos aqui as nossas considerações? Estão aqui os nossos dois assuntos finais. Primeiro sobre a pressão total absoluta e depois falaremos sobre os vasos comunicantes. Bem, nessa ideia geral aqui da pressão total é o seguinte, imagine uma pessoa nadando, né, ou até mesmo parada ali no fundo de uma piscina, de um rio, né, o que é costume, né, ser cobrado é a pressão sobre aquela pessoa, qual é a pressão que ela sente. Então a gente vai ter que lembrar do princípio, eu sempre chamo de princípio, né? Nós temos que lembrar do teorema de Stephen. Eu preciso de dois pontos para definir isso. Então, para entender a pressão sobre a pessoa, um ponto está aqui na pessoa. E o outro ponto, nós colocamos ele na superfície do fluido. Ok? E aí a gente passa a analisar usando a diferença de pressão. Note que se eu estou olhando sobre a superfície, o que eu tenho, né, sobre ela? A camada de ar, não é isso? Nós temos ar aqui fora. Então o ar ele está exercendo uma pressão ali. E esse é o grande problema que muitos alunos sentem. Que é, pô, professor, quando eu considero e quando eu não considero, não é? Então, esta aqui é a ideia. Sempre que ele se referir à pressão total ou absoluta, como eu coloquei ali, nós vamos pegar a expressão de Stephen, que nós sabemos que é, vou colocar em azul, depois eu destaco na nossa expressão aqui. ΔP igual a μg ΔH, não foi isso? ΔP é a pressão mais profunda, menos aquela que está mais rasa, vamos assim colocar. A gente chamou de P2 e P1, aqui eu só troquei a numeração, mas não faz diferença. μ é a massa específica do fluido, G é a gravidade, né, nossa aceleração gravitacional, e o nosso ΔH é essa diferença de altura, de profundidade, diferença de cota entre os dois pontos, né, o desnível. Bem, então como que nós vamos determinar? Eu vou pegar a pressão que está aqui fora e jogar para o outro lado. Ficaria assim, ó, P1 é igual. Vou pegar a pressão do ponto 2 e jogar para o outro lado. Seria aqui a nossa P2. E eu tenho mais o μg, aí o nosso ΔH seria H1, que é o maior, menos o H2. Só que o H2 está na superfície, não tem profundidade. Ele é zero, então eu posso chamar simplesmente de H. Esse P2 é a pressão na superfície, então é a nossa pressão atmosférica. Olha aí que coisa bonita! A qual nós aprendemos que tem o valor de 1 atm ou aproximadamente
10 a quinta newtons por metro quadrado, ou Pascal, como vocês viram lá na aula anterior. Bem, então, sempre que ele se referir à pressão total, nós temos que considerá-la. Agora, quando ele se referir à pressão que o fluido exerce, que nós chamamos de pressão hidrostática, caso sendo a água, aí vocês já sabem. Se a pressão ela é hidrostática, nós estaremos considerando a atmosfera valendo zero. E a atmosfera valendo zero, nós teríamos que a pressão do ponto 1 é devido somente àquela coluna de água, como eu demonstrei no início. Então, para a gente saber se considera ou não, é na leitura do problema. Ele quer a pressão total sobre o corpo ou só a pressão que o fluido está exercendo, aquela coluna de água ou qualquer tipo de fluido que ele esteja analisando. E aí basta a interpretação de texto, ok? Nosso último caso aqui, então, são a ideia dos vasos comunicantes. Olha lá, é que nem a mangueira de nível. É muito chamada aí nos vestibulares de tubinho, tá? Lógico, não precisa ser necessariamente tubinho, eu posso ter uma sequência com vários ramos diferentes, que o princípio aqui é o mesmo. Se eu jogar água por este tubo, ela vai penetrar até que o seu nível de um lado coincida com o outro, mangueira de nível, como a gente já vinha discutindo, beleza? A questão é, se eu adicionar um outro fluido sobre, vamos adicionar um óleo, vou usar a representação laranja para ele. O que vai acontecer se eu jogar o óleo nesse lado aqui? A gente verifica que vai haver uma mudança neste nível, ok? Então vamos supor que o óleo, então ele fique aqui, vamos dar uma breve pintadinha nele, e o nível da água tenha baixado aqui um pouquinho. Aqui está a nossa água. Vamos pintar aqui para poder chamar a atenção e dar destaque, né? Bem, e aqui ela vai sofrer uma mudança do nível. Vamos supor que ela fique aqui. Enfim, não estou considerando no momento as massas específicas, nem estou pensando nisso, tá? É só uma questão de análise. Então, ó, fica desta forma. Se eu colocar outro fluido de lá, ele vai se ajustando, vai tendendo a um certo equilíbrio. Bem, como trabalhar aqui? A gente usa aquelas condições. O que a gente aprendeu no quadro anterior sobre as considerações importantes? Se eu olhar para o meu fluido, ele sendo o mesmo, aí pontos que estão no mesmo nível para o mesmo fluido têm a mesma pressão. Então, vou pegar a água neste ponto aqui, ó, e vou puxar este ponto aqui para o lado de cá, se é que está ficando reto aí na visão de vocês. Este nível, então, está aqui. É mais ou menos, mas vocês aceitam, né, gurizada? Bem, então eu tenho que a pressão deste lado é igual a deste lado. Eu vou chamar aqui de pressão 1 e este aqui de pressão 2. Ponto 1, ponto 2, enfim. Conseguimos identificar que aquela pressão 1 é igual àquela pressão 2. Estão no mesmo nível. Porém, para fazer análise de pressão, eu preciso de 2 pontos. E quem está aqui por cima é a nossa atmosfera, influenciando. Então, nós temos que a diferença aqui de pressão é um μgh. A pressão do fundo é a atmosfera mais μgh. Portanto, no ponto 1, o que eu tenho? Pressão atmosférica mais o μ da nossa água, que eu vou chamar de 1 ali, G e um H1. Este H1 seria esta altura, né? Ó, a diferença de altura entre os dois pontos. E vou fazer a mesma coisa para o P2, ó. Diferença de pressão, então é pressão atmosférica
mais o Mi do fluido 2, GH2. Como eu falei, água e óleo. Enfim, pode ser qualquer fluido. E aí nós teríamos aqui, ó, o nosso H2. Compreendido isso? Então nós estamos aplicando o teorema de Stephen, onde a pressão lá fora é a atmosfera, coluna do fluido. 1. Pressão ali fora no outro ramo, atmosférica. Pressão do ponto 2, essa coluna alaranjada, ou laranja. Bem, matematicamente, qualquer uma dessas pressões que mudar de lado vai anular. Ok? Então nós teríamos a expressão ficando assim. Mi1 GH1 sendo igual a Mi2 GH2. Beleza? Só que eu tenho a aceleração gravitacional de um lado e do outro também posso cortar. Portanto, o que nós teremos aqui, senhoras e senhores? Olha que coisa bela e bonita. Que a massa específica do fluido 1 vezes a sua coluna de fluido tem que ser igual à massa específica do fluido 2 vezes a coluna deste fluido 2. Mostrando que há uma igualdade entre esses produtos. E aí nós viemos lá da matemática com um breve conceito. Quando eu tenho a multiplicação de duas grandezas que vai gerando os valores iguais, constantes, é porque elas são inversamente proporcionais. Quem tiver o maior H passa a ter a menor massa específica, densidade absoluta, como a gente vinha chamando, né? Então, maior H, menor massa específica. Sei lá, professor, mas e se eu colocar outros fluidos? Lógico, a gente tem que colocar fluidos não miscíveis, né? Aquela questão de polaridade que vocês aprenderam na química. Então eu vou colocando fluidos que não se misturam. E cada fluido que eu adiciono é um μH que eu vou colocando. Sei lá, joguei um fluido para o lado de cá, então mais μH do lado de cá. Coloquei outro para o lado de lá, mais um μH para o outro lado. Então, dependendo do lado que vocês forem colocando, vão adicionando os μ vezes H. Bem, essas aqui são as principais aplicações que vocês têm nos vestibulares. Tá? Geralmente é bem em cima disso que cai a ideia da aplicação do nosso teorema de Stephen. Ficamos então por aqui hoje, onde nós aprendemos um pouco sobre o que é a nossa pressão hidrostática, compreendemos o teorema e o demonstramos. Vimos algumas condições, considerações importantes e fechamos com duas aplicações. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, seu joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative os sininhos de notificação para saber sempre quando eu mandar um vídeo novo. A gente já está fechando aí a playlist da mecânica, completinha para vocês. Dê uma acessada lá, conheça um pouco do nosso trabalho. Deixe sempre um comentário que assim você consegue me mostrar o que eu posso fazer de melhor para vocês. Bem, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, que eu poderei ajudá-lo da melhor maneira possível. Um forte abraço, gurizada, e aquele beijo no cérebro.